Muito bem, chega mais. O assunto de hoje aqui no Vida e Saúde é o estilo de vida das crianças. E a gente quer saber, será que existem segredos? Será que existem estratégias que a gente pode adotar para que os nossos filhos sejam mais saudáveis? Você aí, de repente, já mudou o seu estilo de vida, mas aí o restante da casa ainda está confuso, ainda está resistente. Como é que a gente faz para que todos da família estejam em sintonia, estejam aproveitando um bom estilo de vida? Será que tem segredo? Bom, hoje nós queremos aqui conversar com você e ter a ajuda da nossa especialista de hoje, é a pedagoga Karina Deana, está aqui com a gente e vai nos ajudar nesta missão. Karina, muito bem-vinda ao programa Vida e Saúde, que espaço lindo! De onde você está falando? Obrigada, Teru, um prazer muito grande estar com você aqui hoje. Olha, sua missão não é fácil. Eu imagino que você receba nos seus cursos, nos seus workshops, nas suas palestras Brasil afora, muita gente com essa pergunta. Karina, o que é que eu faço para o meu filho ser saudável? Ele não come nada do que eu aprendi a gostar. É uma missão difícil, não é não, Karina? É uma missão difícil, mas não é impossível, como você leu no texto de hoje, né? Ai, é tão nada bom. É impossível. É tão bom saber disso, não é? Muito bom. E quando a gente sabe que tem a ajuda de Deus, aí a gente tem mais ânimo para não desistir no primeiro não, né? É isso mesmo. Vamos tentar entender, eu acho que a gente só vai conseguir ser persistente e frequente e assim, possível, né? Só vai ser possível se a gente entender a importância do estilo de vida saudável para a criança. O que está envolvido esse estilo de vida saudável já desde a infância? Olha, Teru, todo pai, toda mãe deseja ter um filho saudável fisicamente, seja inteligente, consiga controlar seu comportamento. E essas coisas não vêm por acaso, né? A gente precisa entender que essas três áreas, na verdade, são uma única área, elas são indivisíveis, né? E um hábito que afeta uma dessas áreas vai afetar todas as demais. Então, um estilo de vida saudável desde a infância é fundamental para que a gente tenha esse resultado não só na infância, mas depois também na vida futura. Então, aí que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, né? É como se a gente estivesse colocando ali as bases, o alicerce para uma casa bem fundamentada, não é, Karina? É isso mesmo. E essa base, esse alicerce é construído na infância. Eu vou te dizer, desde a gestação, né? Já está sendo construído esse alicerce. E ele vai se fortalecendo à medida que a criança vai se desenvolvendo. E depois, com a fase adulta, é que a gente vai perceber quão forte ele é, né? Se ele foi um alicerce mais fraco, mais deficiente, os pais quiseram respeitar mais os impulsos da criança do que realmente o que é necessário, essa casa aí vai estar bem mal construída depois, né? A gente vai sentir já desde cedo e depois mais tarde com mais intensidade. Você tocou num ponto sensível aqui no estilo de vida saudável. Vou aqui ligar o nosso sinaleiro aqui, porque é o seguinte, a gente tem a impressão de que se tem uma pessoa comendo um chocolate do lado do meu filho de 1 ano e meio e ele estende a mãozinha e fica babando querendo, e ele nunca provou, né? Ele vai ficar doente de vontade de comer aquilo ali, mas a referência, naturalmente, eu quero saber isso, naturalmente a criança já tem o paladar desenvolvido para o natural ou ela já nasce com uma tendência para gostar daquilo que é difícil, que é ruim? Peru, as crianças, elas são extremamente sensíveis e elas são muito sensoriais. Então, elas vão agir mais pelo impulso do que pela razão. Então, ela vai ver um negócio bonito, um negócio colorido, ela vai querer aquilo. Não quer dizer exatamente que ela está com vontade de comer aquele nutriente que está ali, entendeu? Ela vai agir pelo que ela está vendo, pelo que ela está cheirando. Agora, respondendo a sua pergunta, se a criança já nasce com uma tendência no paladar, isso pode acontecer sim. Principalmente pelas escolhas alimentares da mãe durante a gestação, né? Se for uma escolha baseada em gorduras saturadas, açúcares, é bem provável que essa criança vai ter uma tendência. Estudos, por exemplo, um estudo muito importante que foi feito na Universidade de Durham, na Inglaterra, eles analisaram o líquido amniótico de vários bebês, né? E demonstraram que o bebê já começa a construir sua preferência alimentar dentro do ventre, já começa a sentir alguns sabores. Então, Você vê como é importante
né? Essa responsabilidade da mãe já desde o ventre, né? Já se preocupar com o estilo de vida saudável. Mas isso não quer dizer, vamos por uma mãe aí que não sabia, né? Vamos partir desse pressuposto aí de que é uma mãe que não tinha noção. Aí, não tinha noção do que estava fazendo. Quer dizer, a criança está fadada agora, o resto da vida, a comer errado? Claro que não, claro que não. Isso tudo pode ser mudado conforme você vai introduzindo alimentos saudáveis, adotando um estilo de vida saudável na família. Isso também vai ajudando a criança a desenvolver outros gostos, ajudando a aprimorar os seus gostos. Tudo é possível, né? A gente tem essa bênção de Deus, né? De ter a possibilidade de mudança, Amém. De desenvolver hábitos diferentes. Então, ninguém nasce fadado a comer o que é errado só porque a mãe comeu errado durante a gestação, né? Isso tudo a gente vai construindo principalmente na infância. Quanto mais cedo for introduzido, bem mais fácil será depois. Então, acho que ela já deu aqui uma premissa muito importante. Quanto mais cedo, melhor. Não existe o melhor momento. Quanto mais cedo, melhor, mais natural, mais saudável possível, menos processados, menos industrializados. Agora é o seguinte, eu quero fazer uma convocação aqui para as mães, para os cuidadores de plantão. Você tem uma responsabilidade gigantesca nas suas mãos, mas você tem uma capacitação também disponível gigantesca. Ore. Esse é o momento que você precisa orar a Deus pedindo que Ele te dê força, para que Ele te dê sabedoria e para que Ele te dê, assim, ação. Vamos falar de ação aqui, Karina, porque olha só, para construir bons hábitos é preciso, falar de passos aqui agora, incentivar a prática de exercícios, Karina. E não precisa ser chato, não precisa ser na academia, pode ser, por exemplo, brincar no parque. E também pode ser um bom momento para estreitar os laços familiares, né? Aquele momento entre pais e filhos. E o exercício físico é fundamental, ele é tão importante quanto a boa alimentação. Porque o exercício físico ele vai aumentar a resistência física, ele vai equilibrar o apetite. Aquela criança que come demais vai conseguir equilibrar, aquela criança que come de menos vai ter mais fome. Então o exercício é tão importante quanto o hábito da boa alimentação. Ele é fundamental, na verdade. Outra dica legal aqui que a gente pode comentar, Karina, que eu gostaria de ouvir de você, é sobre a elaboração de pratos mais interessantes, botar cor nesse prato. Com certeza, Teru. Olha só, as flores, né, na natureza são coloridas para atrair os pássaros, não é? Então, uma refeição colorida, bem apresentada, com certeza vai atrair mais a atenção da criança, que é totalmente sensorial. E, além disso, a gente também come com os olhos, né? Não é só com o nosso paladar. Então, quando a gente olha uma refeição colorida, bem apresentada, enzimas são ativadas no nosso corpo que também vão colaborar para a boa nutrição. Então, é fundamental um prato colorido. Quanto mais cor, mais nutriente. Um prato bem apresentado para a gente comer com os olhos também. E a criança, que é sensorial, vai se sentir muito mais atraída quando a refeição é oferecida dessa forma. Muito bem, olha só, é importante também você prestar atenção, está oferecendo todo dia a mesma coisa, descobriu que quinoa é bom e só está dando quinoa manhã, tarde e noite? Presta atenção nesse cardápio aí diário, tem que ter variedade, né, Karina? Com certeza, Deus criou uma infinita variedade de alimentos para nós, justamente porque a gente precisa de coisas diferentes, a gente não enjoa, né? Fica comendo a mesma coisa todo dia. Ele gosta da variedade. Deus é um Deus de muita criatividade, né? Então, nós temos que fazer uso disso. E quando a gente escolhe seguir no plano que o Deus colocou para nós, é a chave para o sucesso. Agora, quando a gente escolhe um caminho diferente, comendo coisas que não foram criadas por Deus, comendo a mesma coisa sempre, o caminho não é do sucesso, com certeza. E cabe aos pais, Teru, fazer essa escolha, sabe por quê? As crianças não têm ainda formação para fazer as suas escolhas alimentares. Elas necessitam que os pais façam essa escolha por elas. Então, se o filho só quer comer quinoa, como você mencionou, o pai vai usar a razão dele, né, o desenvolvimento dele, para poder equilibrar isso. Não, olha, você precisa de outras coisas e apresentar outras coisas para a criança. E não se pautar apenas pelo gosto da criança.
A Bíblia já diz, gente, enganoso é o coração. Se a gente for ficar só naquilo que a gente gosta, sinto muito, nossa saúde vai por água abaixo. Você não vai levantar desse sofá, você não vai beber a água, que, aliás, é uma outra premissa, se você quer estilo de vida saudável. O Karina, minha filha, perguntou para mim ontem, ó, vou trazer aqui, ó. Mãe, se eu não beber água, se eu viver só de suco, será que eu sobrevivo? A criança, aí eu falei, criança precisa de água, adulto precisa de água, assim como uma planta vai morrer se a gente botar só suco nela. Exatamente, o corpo de um adulto tem 70% de água, né? E da criança essa porcentagem é ainda maior, é quase 80%. Então a gente é basicamente água, sem a água nossas funções não vão ocorrer da forma correta. Mas tem um detalhe aqui, Teru, que eu queria comentar, que a sensação de fome e a sensação de sede é a mesma. Então, por isso que é tão importante que os pais, além de apresentar uma alimentação saudável para as crianças, também tenham horários regulares de alimentação. E daí fica mais fácil identificar se o que a criança está querendo é água, é comida mesmo, ou se ela está precisando de água. Porque às vezes a criança tem horários irregulares, toda hora, tô com fome, tô com fome. E na verdade é sede. Porque essa sensação é muito semelhante. Então tá aí também a dica de ter horários regulares para alimentação, mesmo a boa alimentação. É isso aí, gente. Pode ser sede, pode ser tédio. Às vezes a criança está entediada, ela vai lá e quer beliscar alguma coisa. Você precisa realmente, você que é pai, você que é mãe, é você que controla aí as regras da casa e precisa controlar bem. Olha outra dica importantíssima que se você quer que o seu filho tenha um estilo de vida saudável, incentive as boas noites de sono. De que maneira, Karina? A gente está muito ligado às telas hoje em dia, não só para o divertimento, não só para o relaxamento, mas também para a educação. Muitas tarefas escolares são indicadas, né, para pesquisa e tudo mais, e acaba que as telas dominam. Ah, sim. Quer ver a combinação bombástica para a saúde? Detonar a saúde é ficar até tarde da noite nas telas comendo comidas processadas, né? Aí realmente é detonar a saúde de qualquer pessoa, principalmente da criança que está ali construindo a base, né, de uma saúde para a fase adulta. Mas eu queria destacar aqui pelo menos três importantes funções da área do sono, né? A primeira é que durante o sono é que é liberado lá o hormônio do crescimento, né, Teru? Todo mundo sabe disso. Mas também, durante o sono, tem também um desenvolvimento cognitivo e um desenvolvimento intelectual, porque é durante o sono que a criança vai assimilar os estímulos que ela teve durante o dia. Olha que importante. E o terceiro é que durante o sono o corpo realiza um verdadeiro detox, né? Então ele sai limpando as toxinas que foram ali introduzidas durante o dia. Então imagina só, uma criança que não tem um horário regular de sono, ela pode apresentar problemas de crescimento, ela pode apresentar problemas cognitivos, intelectuais e ainda ficar intoxicada aí, né? Não ter o seu corpo com aquela limpeza que deveria ter todos os dias. Então, horários regulares. E não é só dormir, Teru, é dormir no horário certo. Boa. A criança precisa ir para a cama cedo, né? Eu costumo orientar aqui, olha, máximo 8 horas. E eu tenho visto as crianças indo dormir cada vez mais tarde. E o corpo realmente precisa desse sono de qualidade, que vai acontecer com a criança indo cedo para a cama. Boa, você viu já que ela respondeu várias numa tacada, né? É dormir no horário certo, é ter horário regular, é ter a quantidade de horas, é dormir no máximo às 8, crianças. Às vezes minhas filhas reclamam, viu, Karina? Poxa, mas por que você vai dormir mais tarde? Eu tenho que dormir às 8. E olha que eu durmo cedo, hein? E aí eu sempre falo, criança precisa de um pouco mais do que adulto porque está desenvolvendo. Mas realmente é uma luta que a gente precisa se posicionar, minha gente. A gente precisa abraçar, não tem jeito. Outra premissa assim, super importante que afetou muitas crianças durante a pandemia foi a saúde mental, dos adultos também, mas a criança, ao dormir cedo, ao beber bastante água, ao praticar atividade física ao ar livre, ela já está nos passos desse cuidado da saúde mental, né, Karina? Sim, já está. Mas mesmo assim, Teru, eu queria ressaltar mais uma vez, você mencionou aí, mas eu queria ressaltar um dos grandes vilões da saúde mental infantil hoje, que são as telas, né? As telas estão diretamente associadas com a falta de recreação ao ar livre, falta do brincar naturalmente. Então a criança deixa de fazer uma atividade altamente benéfica para a sua saúde física e mental
para fazer uma atividade altamente tóxica para a sua mente e para o seu corpo, porque as telas hoje, o uso de telas, tem promovido, gerado doenças graves entre as crianças, como ansiedade, depressão, déficit de atenção, impulsividade, descontrole emocional, assim, a lista é gigante. Então, sim, todos esses hábitos saudáveis que nós comentamos são importantes, mas também é preciso atenção aos vilões que também estão entrando aí. E às vezes a proposta da tela é até uma proposta legal, uma proposta educativa, mas só o fato de ser tela já está trazendo um malefício para a saúde mental infantil. Eu percebo em casa a nítida diferença de quando a gente bota as regras mais rígidas ali, sem telas durante a semana e telas limitadas no final de semana. O comportamento é diferente, tem a questão da alienação também, né, da visão de mundo. Então, gente, vale a pena estipular limites possíveis aí, você dar o seu exemplo também, mas cuidar dessa questão. Agora, ainda quero, eu acho que é complementar a isso que você falou sobre atividade saúde mental, né? Estimular a prática da leitura, Karina, também é algo muito importante e salutar. Exatamente. Como a gente disse no começo, né? A mente, o físico e o comportamento são um. Então, a relação entre a boa alimentação para o físico é a mesma para a boa leitura para a mente, né? E uma leitura leve, uma leitura que vai trazer bons pensamentos e principalmente que vai conectar a criança com o Criador, é uma leitura que é saudável, que vai contribuir para esse desenvolvimento harmônico. Então, a leitura, sem dúvida, está aí na listinha dos hábitos saudáveis para o bom desenvolvimento da criança. Agora, você que tem cuidado, você que tem sido aquele pai que acompanha, aquela mãe que acompanha de perto, ainda assim não pode se esquecer do cuidado profissional. Então, você precisa levar aí essa criança ao pediatra com uma certa frequência. À medida que a criança vai ficando mais velha, essa frequência vai espaçando, né, Karina? Isso mesmo. E é tão bom, né, Teru, quando a gente acha um profissional, um pediatra que entende, né, que os hábitos da família como um todo que influenciam diretamente na saúde da criança. Eu tenho visto bons profissionais se aprofundando cada vez mais nisso e procurando também se aprofundar mais na questão da nutrição infantil. Então, precisamos procurar esse tipo de profissional, né, que entende a saúde como um todo, ele tem uma visão global, né, de todos os hábitos envolvidos ali para o bom desenvolvimento da criança. Agora, Karina, quando a gente tenta colocar, né, esses limites, essas regras, essas coisas que podem ser feitas de maneira muito legal, gente, muito didática, às vezes a gente enfrenta nãos. E na alimentação, as crianças, elas sabem persistir em rejeitar uma alimentação mais saudável quando o paladar já está pervertido. Agora, isso acontece com os adultos também, só que a gente tem autonomia. Criança ainda não deveria ter toda a autonomia na escolha dos alimentos. Como é que a gente faz para driblar esse não? E não desistir, né, quando a gente ouve o não na mesa. Estou aqui com uma mesa cheia de guloseimas, mas que foi feita com ingredientes diferentes. Olha aqui, eu tenho... Pode falar. A primeira regra é exatamente essa, nunca desistir, né? O pai educador, o pai consciente, que sabe que uma alimentação saudável é importantíssima, ele não desiste nunca. Então, o primeiro não vem, mas não tem problema, a gente continua insistindo. E às vezes, Teru, é só uma questão visual ou uma questão de textura. Como eu te disse, as crianças são muito sensoriais. Então, para elas, as sensações falam muito alto. Então, às vezes, a salada, né, que é um grande obstáculo para muitos pais, às vezes a salada, se você diferenciar um pouquinho, colocar um molho diferente, ou rolar mais fininho, ou fazer uma apresentação diferente, já vai conseguir com que a criança experimente e acabe gostando, né? Mas não fica só na apresentação, fica também no exemplo dos pais, né? Que a criança copia exatamente tudo que os pais fazem, né? Então fica aí a dica também, não só não desistir, mas também dar o exemplo, né? Principalmente. Dá para ser criativo, gente. Nossa equipe trouxe aqui beijinho de feijão branco, a gente já ensinou aqui no Vida e Saúde, tem brigadeiro de grão de bico, beijinho de feijão branco, como eu estava dizendo. Tem aqui hambúrguer de lentilhas, mas dá para fazer de qualquer outro grão. Tem ainda mousse de inhame, olha que legal.
brownie de feijão preto. A lista é longa, dá para ser muito criativa. A gente tem várias receitas no nosso blog. E agora eu quero trazer para você um exemplo prático. Porque às vezes a gente ouve, a gente sabe tudo o que tem que fazer no papel. Mas agora eu quero que você conheça uma família, a família da Neila, que ensina bem os seus filhos desde pequenininhos sobre a importância dos remédios da natureza e os resultados são bem visíveis. Vamos dar uma olhada para a gente se inspirar? Ter um estilo de vida saudável é o sonho de qualquer adulto, mas a construção desses hábitos podem ser iniciados lá na infância, sabe? Facilitando e muito quando adulto. Para que isso aconteça, é preciso estimular desde cedo o gosto pelo exercício físico e, é claro, pela alimentação natural. É bem mais fácil você ensinar para as crianças um estilo de vida saudável quando você vive também. Às vezes, se a gente não é coerente, fica bem mais difícil, os desafios ficam bem maiores, sabe? Mas se você implementa na sua vida, os filhos eles aprendem vendo o que a gente faz, né? A Neila é mãe da Lauren, do Henry e do Alan. Mesmo antes de engravidar, ela decidiu que iria ensinar seus filhos sobre os hábitos saudáveis. E olha, é muito visível o quanto esses pequenos amam comer bem e se exercitar. Bom, mas os desafios nessa jornada são grandes. Os desafios têm do lado da mãe, por exemplo, de poder preparar um alimento que talvez dá um pouquinho mais de trabalho, né? Você pegar um negócio do zero ali, fazer uma batatinha, uma cenourinha, você vai ter que descascar. É mais difícil um pouquinho do que você comprar uma coisa congelada, pôr no micro-ondas e tá pronto, sabe? Eu abri um pacote de bolacha industrializado ali, Então é um pouquinho mais de desafio nessa parte, mas é mais barato, tem a vantagem de ser mais barato. Você vai na feira, né? Faz a festa lá na feira, bem mais em conta do que comprar coisas industrializadas. E também é um investimento que você está fazendo, né? Na saúde do seu filho ali. Uma das formas que a Neila usa para ensinar as crianças a gostarem de comer bem é criando atividades gostosas e lúdicas. Por que não chamar a criançada para ajudar a preparar um lanche gostoso e cheio de saúde? Isso é muito importante. Então, você vai fazer a compra, leva eles no mercado. Vamos lá escolher a fruta, escolhe o que eles gostam, sente o cheiro dessa, você gosta dessa e ajuda ali no processo de fazer a compra. Chegam em casa, vai preparar o alimento, chama para preparar o alimento. Vamos fazer um bolo saudável. Nem precisa falar que é um bolo saudável, vamos fazer um bolo. E aí você já começa a envolver a criança no processo ali de fazer o bolo. É claro que ela vai querer provar o bolinho que ela fez. As técnicas e ideias podem variar de acordo com a dinâmica aí da sua casa, viu? Mas uma coisa é certa, você vai colher os frutos dessa educação. Olha só esse exemplo. Bom, a Lauren estava conversando comigo agora e me contando que ama comer frutas, né, Lauren? Qual fruta que você mais gosta de comer? Manga. Realmente é incrível ver os resultados positivos de nossos filhos, não é mesmo, Neila? Olha, a gente fica feliz com os frutos dessa decisão, né? Mas eu não quero ser hipócrita de falar assim, meu filho nunca ficou doente, porque ele come saudável, então ele nunca fica doente. A gente também passa por desafios assim, sabe? As crianças são normais, ficam doentes, às vezes são agitadas, mas eu acho, sinceramente, que essa alimentação faz eles terem uma imunidade um pouco maior, isso é um ótimo fruto que a gente colhe. E também eu acho que esses frutos a gente vai colhê-los anos por vir, sabe? No desenvolvimento da criança. Quando ela for virar adolescente, um adulto, os frutos vão ser colhidos ao longo da vida, sabe? Não são só os que a gente colhe aqui. Não desanime se você não vê frutos agora. Você está plantando uma arvorezinha, ela vai dar frutos um dia, entendeu? Que gostoso ensinar isso para as crianças. E é possível, Karina, todo mundo às vezes assiste e fala assim, mas ela consegue porque, sei lá, ela abriu mão do trabalho, está só em casa. Eu trabalho, eu tenho 2 empregos, é difícil para mim. Eu acho que todo mundo pode encontrar o caminho e Deus ajuda, não é, Karina? Com certeza Deus ajuda e Ele vai também mostrar os passos, né? Não precisa ser algo assim, agora para tudo, vou começar do zero. Vai dando os seus passos, né? Deus vai mostrando, começa por aqui, substitui isso, troca aquilo. E você também pode ir testando novos pratos, novas receitas à medida que você consegue, introduzindo aí para sua família. Mas é o que a Neila falou, né? Tudo começa também com a nossa decisão. Então, uma vez que você decidiu, pediu para Deus
a ajuda dele. Começa a dar passos firmes, começa com aquilo que é possível para você hoje. É um investimento, né? Talvez dê um pouquinho mais de trabalho, você tenha que se organizar um pouquinho mais na cozinha, mas é um investimento de tempo também. Porque apesar das crianças estarem suscetíveis às doenças como as outras, mas a ocorrência, a frequência é bem menor. Você vai gastar bem menos tempo tendo que tratar essas doenças depois. Então é um investimento de tempo também, não só de saúde. Karine, eu quero te agradecer muito pela participação aqui no Vida e Saúde hoje. Eu quero já marcar, eu sei que a Karine tem um material muito bacana. Aliás, tem vários materiais para você, mãe, você pai, você educador. Vale a pena você passar no site vidacampestre.com.br. Eu sou consumidora ali. Ou então, você pode acessar o perfil no Instagram, @campestrevida no Instagram. E ali tem muita coisa legal, coisa para você consumir gratuitamente ali, alguns produtos que você pode comprar. E eu quero também não só oferecer essa oportunidade para a galera, mas também te agradecer, viu, Karina, pela dedicação e também por dedicar um tempinho aqui em compartilhando tudo isso com a gente. Obrigada. Eu que agradeço, Teru. Foi um enorme prazer. Muito obrigada também. Até a próxima. Olha, a gente faz o intervalo agora, curtinho na volta. Tem claramente onde o Dr. César responde perguntas do público, perguntas que você mandou aqui. E ainda hoje tem milkshake de banana com caramelo, tudo saudável. Olha aí, a gente volta já.